De onde vem todo o ouro da terra? A ciência responde. Os astecas acreditavam que o ouro chegava da terra após cair do sol, pois o metal precioso era o suor da nossa principal estrela. É claro que isso é apenas uma antiga lenda asteca, mas no fundo essa história eles estavam parcialmente corretos. O ouro não é suor nem vem do sol, contudo ele também não é da terra. Os cientistas modernos teorizam que o metal realmente veio do espaço e chegou em nosso planeta por meio de meteoritos. E não é apenas o ouro, outros elementos pesados também foram formados dos corações das estrelas, como o platino e o urânio, e chegaram depois ao nosso planeta. Muitos desses elementos foram criados a partir do processo de fusão nuclear em estrelas fundidas sob temperatura e pressão altíssimas. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Bristol, no Reino Unido, os cientistas analisaram amostras de algumas das rochas mais antigas da Terra. Eles descobriram que muitos dos metais preciosos que existem na Terra chegaram por meio de meteoritos há mais de 200 milhões de anos após a formação do planeta, incluindo o ouro. Extrair tungstênio das amostras de rochas e analisar sua composição isótópica com a precisão necessária foi extremamente desafiador devido à pequena quantidade de tungstênio presente nas rochas. O nosso trabalho mostra que a maioria dos metais preciosos, quais se baseiam as nossas economias e muitos processos industriais importantes, chegaram ao nosso planeta por uma feliz coincidência quando a Terra foi atingida por cerca de 20 milhões de toneladas do material de asteroides, disse um dos autores do estudo, Dr. Matthias Wilborg. Para explicar um pouco mais sobre a origem do ouro da Terra, o Tecmundo reuniu informações de cientistas especialistas na área. Confira. De onde veio o ouro da Terra? De acordo com alguns cientistas, enquanto a Terra estava se formando há milhões de anos atrás, os metais preciosos chegaram em meteoritos e afundaram no centro do planeta. Isso teria auxiliando a formação do seu núcleo. O ouro e platina também fazem parte da formação do núcleo. Inclusive, alguns cientistas afirmam que existem tantos metais preciosos no núcleo que, se os removêssemos, seria possível cobrir a Terra com uma camada de 4 metros desses elementos. O ouro é um dos metais preciosos mais raros da Terra. Fonte de imagens. Mas começaríamos a história do ouro um pouco antes disso tudo. Alguns milhões de anos após o Big Bang, as principais estrelas começaram a queimar seu combustível interno e começaram a fundir elementos mais pesados como carbono, azoto e oxigênio até chegar ao ferro. Quando elas não têm mais nada para queimar em seu núcleo, as estrelas explodiram como uma supernova e liberam uma quantia de energia massiva no universo. A partir daí, algumas camadas exteriores dessas estrelas foram enviadas para a região distante do universo e começaram a se expandir e esfriar até formar nuvens de gás e poeira e se transformar em nebulosas. É justamente dentro dessas nebulosas que alguns elementos pesados como o ouro se desenvolveram por meio do processo de captura de nêutrons. Quando a nuvem de gás e poeira começa a esfriar, os nêutrons dela se combinam para formar elementos mais pesados. Esse processo pode acontecer diversas vezes, assim formar ouro e outros metais mais pesados. Para alguns cientistas, estimado que existe cerca de 50 bilhões de toneladas de ouro em todo o universo, portanto, por meio desse processo natural. Algumas curiosidades sobre o ouro. O ouro não enferruja e não desgasta facilmente. O ouro é extremamente maleável, por exemplo, muitas empresas fabricam folhas de ouro. O ouro é comestível e costuma ser utilizado em comidas e bebidas de alto custo. Apesar de existir toneladas de ouro na Terra, não é tão fácil de minerá-lo. E não seria possível coletar a parte que está presente no núcleo do planeta. O ouro já foi utilizado como moeda de câmbio em muitos países. O ouro chegou na Terra por meio de meteoritos que continham esses outros tipos de metais, responsável por formar o corpo celeste que chamamos de casa. Os pesquisadores estimaram que a Terra possui cerca de 30 gramas para cada 150 bilhões de toneladas, ou seja, aproximadamente 197 mil toneladas de ouro em relação ao peso do planeta. Em resumo, é teorizado que o ouro tem uma origem cósmica. Fonte de imagens.
Outros teorizam e sugerem que a formação de ouro aconteceu após a colisão de duas estrelas de nêutrons. A partir de uma explosão de raio gama, a energia emitida seria suficiente para formar o ouro e outros elementos mais pesados. O ouro é considerado o metal mais procurado da Terra, pois é um ativo seguro. Por isso, diversos países fazem uma reserva de valor em ouro. Não é à toa que, no passado, o metal precioso desempenhou um papel importante e era comumente utilizado como uma forma de câmbio. Além do seu valor significativo, atualmente o ouro é utilizado para diferentes aplicações em diversos setores, como na odontologia, em eletrônica e em outros setores. Gostou do conteúdo? Fique por dentro de mais curiosidades sobre mecânica quântica aqui no Tecmundo. Se desejar, conheça os planetas com chuvas de rubis, safiras e diamantes.